Galera tá entrando aqui. Um abraço para todo mundo. Obrigado aí por pelo menos tá dando um aceno aqui, ter entrado para essa live que é a 16ª, número 16, olha aí, 16ª live, né, que a gente tá fazendo aí para trazer um pouco mais, né, de informação, de conhecimento, trazer profissionais, bater um papo, cruzar informações aí com vários profissionais. Eu tenho o prazer, né, graças a Deus aí, de ter muitos amigos, grandes amigos que toparam essa parada comigo, e a cada semana a gente traz um convidado muito, muito especial, e hoje não é diferente. A gente tem trazido aí profissionais de diversas áreas, a grande maioria da educação física, personal trainers, professores também universitários, médicos, nutricionistas, trouxemos o pessoal de fora do Brasil também, vários convidados importantes. E hoje a gente está trazendo aqui do Brasil, mas um pouquinho mais para cima. A gente está trazendo o professor, o meu querido amigo Adilson Reis, diretamente de Cuiabá, lá no Mato Grosso. O Adilson é um professor de educação física, professor universitário, vai estar batendo um papo com vocês, falando um pouquinho de como está um pouco lá no Mato Grosso também, né, no Centro-Oeste, enfim, com uma relação junto com o que está acontecendo aqui em São Paulo e no Brasil, com toda essa situação, onde as academias, a gente está tendo um problema sério aí das academias que não estão abrindo, boa parte dos lugares que também já flexibilizaram e abriram, hoje já estão também voltando atrás, alguns prefeitos estão voltando atrás e estão fechando novamente, né? Então vou saber dele, a gente vai saber dele, ele já está aqui, ó, o Edilson já entrou, vou chamar ele para vocês, a gente vai bater um papo. Obrigado aí pela presença de vocês, espero que vocês aproveitem, que esse cara é fantástico. Ele entrando, a gente já bate esse papo incrível com o Adilson, que esteve no nosso congresso. Fala. Fala, Adilson, tudo bem, querido? Tudo bem, cara. Tudo bem. Graças a Deus, hoje não travou. Tava travando ultimamente, quando eu entrava nas lives, não aparecia minha imagem, ou não era som. Tá me ouvindo legal aí? Tô ouvindo, tava um pouquinho de chiado, parece um som à parte aí, mas tá tranquilo, tô te vendo bem, a imagem tá boa. Acho que é o ventilador, eu vou desligar ali e já volto, para não ficar Tá quente atrapalhando. aí, né? É. Vamos lá, deixa eu ver. Aí tem uma galera. Fala, Jorginho, beleza? Marcão, os professores. Tem uma galera Oi, legal aí. Né? Mariana, grande abraço, querida. Aí. A Má também está aqui, ela está do lado aqui, mas está acompanhando. Hoje, por isso que eu te perguntei, né? Porque hoje está acontecendo aquela aula do Cris, né? O Cris está fazendo uma ação maravilhosa aí com o Hospital do Câncer de Ribeirão Preto, uma ajuda para as crianças, ele fez uma bela campanha aí, e a gente colaborou bastante aí também. Tem uma turma boa da faculdade que entrou, tem alguns alunos aqui, mas tem uma turminha que está fazendo lá, assistindo a aula dele. Então a gente está aqui, a Mata lá, a gente entrou, começou a dele às 9 horas, a dele vai até às 8h30, e agora há pouco foi uma situação bem emocionante, ele se emocionou, chorou bastante, porque ele tem o menininho que ele, não sei se você viu a campanha? Vi. Você chegou a ver? Compartilhei também. O menininho que ele está fazendo campanha, que ele estava no colo, muito próximo a ele se emocionou agora, foi incrível. Mas assim, eu acho que são nesses momentos que às vezes a gente perde tempo, né, Adilson? A gente, no dia a dia, na nossa correria, a gente não consegue olhar como deveria para o próximo e ajudar realmente quem precisa. O hospital Exatamente. é um hospital referência em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, do grupo de apoio à criança com câncer, né? E o Cris fez essa campanha, muitos outros estão fazendo, mas, enfim, queria só registrar porque é muito legal, ele é um amigo nosso, muito querido, você também, o Henrique, isso, Fábio Moreira está falando, o Henrique, porque é isso mesmo, lá. E a gente está, da maneira que a gente pode, preso ainda em casa, de certa forma, a gente está podendo ajudar, eu fico muito feliz com isso. E hoje
agora há pouco, um pouquinho antes de falar com você, eu estava numa reunião no WhatsApp com 3 amigos meus de infância. Nós estudamos juntos e cada um está numa área, enfim, mas a gente, há um tempo atrás, através da internet, né, do Facebook, a gente acabou se encontrando de novo e a gente já fez algumas reuniões juntos e agora a gente faz esse encontro aqui virtual e a gente estava batendo Legal. um papo. Até eu estava explicando para eles, eles assistem, de vez em quando eles entram na live também, e aí eu estava falando que ia falar com um amigo do Mato Grosso, enfim, um professor fantástico assim também, e mostrando, né, cada um de que forma. Eles me perguntaram: a sua live é patrocinada? Você está fazendo? Eu falei: não, eu procuro convidar amigos, grandes profissionais, e a gente troca uma informação para levar, compartilhar esse conhecimento, essas ideias, né? Talvez alguns não Aham. concordem com a gente, mas outros aí, de repente, vão achar bom, né? E é isso que é importante. Adilson, bate um papo aqui com a galera, tem o pessoal aqui entrando, é bem rotativo, você viu que já foi lá em Aham. cima, volta, enfim, vamos fazer o nosso papel, depois vai ficar gravado. Se apresenta aí para a Beleza. turma, aqui de São Paulo, do Brasil, a Andréia do Rio está aqui também, estava bem. Fala um pouquinho de você, da sua carreira, sua trajetória, por gentileza. Obrigado por ter Legal. aceitado o convite. Vai lá. Eu que agradeço, né, Arthur? Agradeço aí novamente a oportunidade de estar batendo esse papo com você, sempre uma satisfação e estar compartilhando aquilo que a gente gosta, né, cara? Que é o propósito nosso de vida aí, levar a prática do exercício físico para uma quantidade enorme de pessoas aí, né, ao redor do mundo, né? Só hoje com a internet a gente alcança aí o mundo inteiro, tiver internet a gente vai estar chegando. Então, sou formado em Educação Física, né, pela Universidade Federal de Mato Grosso, me formei em 2003, então ainda sou da época da licenciatura plena, né, então eu tenho uma formação na licenciatura plena, fiz posteriormente, né, 3 pós-graduações em Lato Sensu, acabei fazendo a Fisiologia do Exercício, acho que todo mundo, ou pelo menos a maioria, vai para a Fisiologia do Exercício, né, para tentar aprofundar um pouco mais dessa questão que a gente vê na faculdade um pouco rápido até, né? Porque, enfim, tem um monte de disciplina para cursar. Depois eu fiz uma pós em reabilitação cardíaca, né? Grupos especiais. Que eu já trabalhava com grupos de risco, né? Grupos especiais ali. Então eu senti necessidade de aprofundar mais com essa população. Aí posteriormente entrei no mestrado, né? Fiz um mestrado em Biociências pela Faculdade de Nutrição da Universidade Federal de Mato Grosso. E terminando o mestrado, surgiu a oportunidade de fazer uma pós em parceria com a UNAT, né, do Rio de Janeiro, junto com a UFMT, né, que é a Universidade Aberta de Terceira Idade. Uma das referências no Brasil, essa universidade, a do Rio de Janeiro. Então eu tive a oportunidade de uma pós gratuita, né, pela UFMT, e aí acabei cursando essa pós em envelhecimento e saúde, que agregou muito também, não só no aspecto do envelhecimento do ponto de vista fisiológico, não biológico, mas as questões que envolvem, né, todo o processo de envelhecimento, né, desde programas do governo em si, né, da verdade, que dá sustentação para o envelhecimento, até questões psicológicas, mais médicas mesmo. Então acabei aprofundando nessas questões. Eu dou aula, né, na graduação como professor convidado e coordeno pós-graduação em 3 cidades, né? Cuiabá, Porto Velho, né? E também Rondonópolis aqui, né? Na parte de biomecânica e fisiologia do exercício. Então tem esse pé também na parte acadêmica e sempre atuei como personal trainer, né? Desde 2003, quando eu me formei, até hoje eu me mantive como personal trainer. Em algumas épocas, né? Por exemplo, durante o mestrado eu tinha pouco tempo, que eu dava aula, né? Lecionava na graduação, e aí eu acabava tendo que fazer o mestrado, então eu reduzi o número de clientes de personal. E em 2013 eu resolvi largar a graduação e voltar a focar mais na parte do personal training mesmo, né, no treinamento em grupo, né, eu também trabalhei uma franquia de lutas aqui em Cuiabá por um período, né, coordenava a parte de treinamento funcional com luta, né, dava para fazer preparação física de atletas aqui locais, né, para disputar também MMA, campeonato de Muay Thai. Então tem essa experiência como personal trainer e na parte acadêmica.
desde 2003 até hoje aí. Que legal. Poxa vida, hein? Uma longa formação, e isso é muito bom, porque a gente costuma falar, você que também, então agora você comentando aqui para o pessoal, você também atua dentro das universidades, a gente que vem da prática, né? A gente trabalha em academias, e sempre ligado ao esporte, depois entrando no meio acadêmico, a gente vai separando um pouquinho, né, a maneira de atuar e entendendo um pouco melhor como que eu vou formar esses alunos aqui na faculdade, e depois também qual é a minha atuação com o aluno leigo lá na academia, enfim, a maneira que a gente aborda as pessoas, a maneira que a gente tem que tomar o cuidado necessário de informar, né, e saber que essa informação ela tem que chegar para o futuro profissional, né, que a gente, obviamente, a gente está aqui falando, sabemos que tem muitos profissionais, mas a gente tem uma vasta galera que acompanha a gente aqui, que são alunos ou que estão em formação. E desde que a gente começou as lives, a gente tem tomado esse cuidado para mostrar para eles esse processo de como entrar na carreira, que não é tão simples assim, não é tão fácil, maneira que se sai da faculdade. Você falou da sua formação. Você teve a formação na educação física e depois optou pela pós-graduação, depois também fez o censo, para depois poder atuar. Como personal, que a gente pôs esse tema hoje, né? Essa temática aí sobre o personal trainer, a tendência personal training mais o small group, né? Quando eu te convidei para o congresso no ano passado, você veio com essa proposta. Eu falei, ó, são duas tendências que estão entre as 20, mas estão separadas. Eu falei, vamos juntar e você vai abordar as duas, porque uma complementa a outra. Na sua formação, como você falou, você saiu, aí tem o lado da fisiologia, mas aí você acrescentou, né, a sua experiência, sua vivência com as artes marciais. Isso. E eu vi que você tem um programa de personal fight. Isso. É muito importante isso, porque assim, eu vejo muita gente, tem aqui o pessoal, Marcelo Drago também, que é o personal, e ele é especialista em arte marcial. Um abraço, Marcelo. A gente fica vendo muita gente que se forma e de repente quer atuar como personal e vê que às vezes é um modismo ou uma situação que todo mundo quer praticar, viu alguém fazendo um trabalho de sparring, usando as manoplas, fazendo os golpes, enfim, e não tem a mínima noção de base dos golpes, assim, está lá. Eu acho assim, é muito importante se especializar, saber exatamente, e talvez ir para as pessoas que realmente entendem do assunto, antecipar isso, sim, sim. Porque a faculdade não mostra isso, né? É muito raro, dependendo do docente que está lá e da experiência do docente. Como você montou esse programa, Personal Fight, como isso hoje, já inicia falando um pouquinho da sua atuação como personal nas academias, nas casas das pessoas, com o Fight. Bate um papo aqui e acrescenta depois que a gente vai bater um papo aí durante a live, mas hoje com essa situação online. Certo. Como é que você imagina isso? Vamos começar pelo começo, né? Então eu falei dessa questão da minha formação mais acadêmica, mas eu entrei na faculdade de educação física, eu já tinha 7 anos que eu praticava capoeira, né? Então eu já dava aula de capoeira. Então eu já tinha uma noção muito boa de ministrar aula para grupos, né? Individual, mas principalmente para grupos. Então eu tinha mais de 300 alunos na época, nos projetos que eu ministrava aula de capoeira. Meu pai é faixa preta de karatê, né? Eu comecei karatê na infância, então eu tenho uma pegada nas artes marciais desde o berço, ali, vamos dizer assim. Fui atleta de voleibol, mas especificamente na luta eu já faço há um bom tempo, né? De graduação, seguindo graduando, etc e tal, eu fui na capoeira, mas eu passei pelo kickbox um período, no taekwondo um período, mais recentemente estou fazendo jiu-jitsu com kimono, eu praticava sem kimono, né? Que é o submission lá, então hoje estou em feito com kimono para agregar, né, também mais conhecimento, também uma forma de mudar um pouquinho, até pelo meu próprio processo de envelhecimento, vou fazer 45 anos de idade, a questão também da cabeça, né, mudar um pouquinho a forma de você mudar o estímulo, etc e tal.
Então, quando eu comecei na faculdade de Educação Física, eu lembro até hoje que ficou bem claro, não tivemos, né, aula de lutas na faculdade, mas tinha uma disciplina chamada de rítmica, né, era um e tinha dois, então um era obrigatório para todo mundo, né, todo mundo tinha que fazer. E aí teve apresentação de grupos lá, né, e cada grupo tinha que escolher. Uns escolheram umas danças regionais aqui, outras danças, né, da Bahia. E aí caiu para o meu grupo lá, era eu e mais 2 colegas capoeiristas, né? Chamamos mais uns 3 pessoas, vamos para o nosso grupo aqui, que a gente não dança nada, né? Aí eu falei, pô, mas capoeira é uma dança, né, velho? Vamos colocar a capoeira como uma dança. E aí eu até hoje, que eu apresentei o maculelê, né, como dança, marcava 8 tempos também na tabaque, né? 1, 2, 3, 4, e batia o bastão ali. Então a gente apresentou o maculelê como uma dança, marcando os passos ali, os tempos, né, que eram exigidos na disciplina, e aí a gente passou. Então, pô, vocês são capoeiristas mesmo, né? Deram uma miguelada ali e colocaram, deram uma gingada e acabou passando a disciplina. Então, desde a faculdade, então, eu já dava aula de capoeira, né? Então eu fui aprimorando depois com as questões pedagógicas, né, que a gente aprende na licenciatura plena. Então, as minhas aulas de capoeira melhoraram muito em relação a isso. Depois, conhecimentos da parte mais biológica, na fisiologia, cinética, mecânica, enfim, anatomia, você foi acabar aprimorando cada vez mais. Então, eu começava já desde essa época a dar aula como fosse um personal, mas não um personal fight, né? Que hoje eu coloquei como funcional fight um produto. Mas eu usava a capoeira como uma aula de personal de capoeira. Então, eu usava manopla também, o pessoal tendo chute, batia com a mão, que na capoeira, algumas pessoas não sabem, mas a capoeira tem golpes com a mão, né? Mas é com a mão aberta. Tem cotovelada, joelhada, cabeçada, uma série de golpes que você desfere com qualquer parte do corpo. Então eu já usava isso desde a época da faculdade para ganhar um dinheiro extra, né, quando era acadêmico, dando aula de personal. Não atuava como personal por não poder atuar como personal porque não tinha formação acadêmica, mas atuava como fosse um personal fight, vamos dizer assim, dando aula de capoeira particular na casa dos alunos. Então eu já vim construindo meu nome, né, nesse momento associado com a educação física, como se fosse um personal fight, não se usava esse nome, mas era um treinador particular de luta, né, que se colocava na época ali. Então a gente tinha esse trabalho. E aí depois eu fui dando aula, né, coletiva de capoeira, dei aula, tive escola de balé que convidaram para dar aula lá dentro de capoeira, dentro de shopping, academia, e aí foi indo. Então na graduação mesmo eu segui fazendo com a capoeira. Então kickbox, boxe eu faço já há um bom tempo também, mas com amigos, né? Eu vou lá, seguro o cara que dá aula de boxe mesmo, é lutador, segura a manopla, faço um espelho ali com os caras para na terapia também, para estar aprimorando outras técnicas que depois eu vim ao longo do tempo a mais. Na verdade, o Funcional Fight ele surgiu esse ano, eu lancei online, mas eu já estou elaborando isso em quase 5 anos, desde 2015, na verdade, 5 anos, né? Então tem um livro que já está aí, já próximo de finalizar, se tudo der certo, até final do ano a gente lança esse livro também, com a metodologia, enfim, com toda essa parte envolvendo lá, o Funcional Fight. Então, a necessidade que a gente vê muito, por exemplo, eu dei aula na graduação, na disciplina lutas, né? Então, você trabalha na graduação em um semestre, os elementos das lutas, né? E aí a luta, ela não é simplesmente a luta de arte marcial. Cabos de guerra, você coloca como luta, jogos de oposição como fosse uma luta também. Então, a luta ela é bem ampla, né? Então, a gente usa esses elementos das lutas como uma forma de melhorar a coordenação motora, condicionamento físico desde criança até o indivíduo mais idoso, você usando os elementos das lutas com esse propósito. A ideia era essa. E aí depois, né, já dando aula na graduação, eu trouxe muito essa experiência prática minha para a sala de aula, porque eu via, enquanto acadêmico, eu via em alguns professores, não todos, mas em alguns professores, tinha-se muita teoria, então eles saíram assim meio que cru, né? Graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, mas não atuaram no campo de trabalho, no mercado de trabalho, né? Na prática, vamos dizer assim, propriamente dito. E aí eu senti uma falha, né? Na verdade não é uma falha, mas tem uma lacuna na graduação deles fazerem uma ponte com a prática, né? Mas como que isso aqui na prática? Putz, não sei, cara, porque eu nunca trabalhei. Então ficava esse vácuo, né? E aí, então, enquanto professor na universidade, eu tentei suprir essa lacuna, tanto é que toda vez que me ofereciam disciplinas que eu não tinha trabalhado, que não tinha atuado na prática, eu recusava.
Então eu dei aula de voleibol porque eu fui atleta de voleibol, dava aula de lutas porque eu sempre pratiquei lutas, né? E aí fisiologia, cinética, pela minha formação acadêmica e ter feito vários cursos, acabava assumindo essas cadeiras. Mas, por exemplo, handball, eu nunca joguei handball, exceto na faculdade, então nunca dei aula de handball. Natação eu sou uma negação, então nunca me arrisquei dar aula de natação. Então eu evitava pegar coisa que não tinha prática. Então, e aí na graduação eu sempre colocava esse link para os acadêmicos da necessidade de associar a teoria com a prática. Então, assim, a prática ela é muito importante. Quem tem só a prática, talvez ele não erre, cometa o mesmo erro, mas ele pode cometer outros, né? E aí, se ele, por medo de arriscar, ele mantém sempre a mesma coisa, porque ele sabe aquele caminho das pedras. E talvez não inove tanto se tiver só a prática. Então, como você tem a teoria, você consegue, junto com a prática, traçar novos caminhos, novas soluções. E isso é importante. Então, o profissional de educação física tem que ter uma criatividade muito ampla ali, né, para você trabalhar com N perfil de clientes. Então, você não vai ter um cliente que é o mesmo perfil. Você vai ter, de perfil psicológico, tem vários. Então, dependendo do instrumento que você usa para avaliar, o perso você vai ter 6, o disco você tem 4, mas você tem ali a mistura entre um e outro, você não tem 100% puro de cada um. Então é importante que você tenha, né, e eu falo do tripé do profissional de sucesso, ele ter o conhecimento técnico, e aí esse conhecimento técnico ele passa pela parte teórica, mas também tem que ter a parte prática, ele tem que experimentar nele, tem que experimentar como é que funciona isso com ele, para tentar sentir isso e depois traduzir isso para o seu cliente, para ter o tal do feeling, né? Então isso é importante. Ele tem que ter a parte comportamental. Se você vai trabalhar com pessoas, então nós da educação física trabalhamos com pessoas. Então, se eu não entender de pessoas, fica complicado eu trabalhar, né? E aí eu vejo muitas vezes alguns profissionais com medo de aplicativo. Ah, mas franquia tal no seu aplicativo, não sei quem no seu aplicativo. Eu falo, gente, se você está com medo de perder cliente para aplicativo, o seu serviço ele é muito ruim. Porque enquanto você for humano e estiver trabalhando com humano, você está 1000 passos à frente. Porque o aplicativo, né, por mais que tenha inteligência artificial aí, que você consegue mapear expressões, né, faciais ali e tentar saber mais ou menos se a pessoa está triste, está alegre, não é a mesma coisa do humano, né? O humano, você bater o olho, você já percebe pela linguagem não verbal, que praticamente 60%, 65% da nossa comunicação ela é não verbal. Então você bater o olho, se você tem essa competência do comportamento desenvolvida, você já percebe pela comunicação não verbal se o cliente está mais disposto, menos disposto, ele quer conversa, não quer conversa, e aí você vai manipulando o seu treinamento, a sua sessão de treino, na verdade, para esse indivíduo. E outra parte desse tripé é a parte da gestão. Então tem muita gente com baita conhecimento teórico, né, a parte técnica ali, prática, tem a parte comportamental, às vezes até inata dessa pessoa, ela nem estudou, mas já é dela, ela consegue se relacionar bem, só que o cara até ganha muito dinheiro, mas só que a gestão dele de carreira financeira é ruim. Ele não sabe fazer um fundo de reserva, né, para uma emergência, ele não sabe fazer um investimento, ele gasta mais do que recebe, então se ele recebe 10 mil, ele entende que 10 mil é o salário, não é. Então 10 mil é o bruto, né? Ele tem que ter o salário dele dentro desses 10 mil. Então essa parte de gestão é importante para a gente amarrar a carreira e ter uma excelência e ter um bom sucesso depois na carreira. Então veja lá, a gente falou desde a parte técnica que envolve tudo que você vê na faculdade, e aí você vai escolher um nicho de trabalho onde você vai optar por algumas cadeiras e aprofundar nisso, né? E aí você vai, dentro desse nicho, você tem um subnicho ainda e vai se desenvolvendo, né? Então nessa parte do personal trainer, ele é vasto, né? Então você pode trabalhar com criança, você pode trabalhar com diabético, hipertenso, idoso, gestante. Então você tem N trabalhos, né, N possibilidades de trabalho com personal trainer de forma individualizada, né? Você também tem a questão depois do small group, né, que a gente abordou no congresso, né, de você trabalhar com pequenos grupos ali, né, de 3, 4, 5 pessoas e entregar, né, para essas pessoas um trabalho também personalizado, mas que ele é em grupo, ele não é individualizado. Então aí tem uma diferença em relação a preço e valor que você tem que saber trabalhar. Por exemplo, você vai entregar o personal 1 a 1, você tem um valor alto, mas você tem também um preço que ele é maior, então você é mais caro, porque você está entregando uma hora sua de exclusividade para aquele cliente. Quando eu coloco um trabalho no small group, eu tenho também que valorizar, porque não é porque é para 5 pessoas que eu vou cobrar lá embaixo o preço. Eu tenho um valor no serviço também agregado.
Mas eu posso cobrar, eu posso diluir esse preço do 1 para 1 para 5 pessoas e ficar mais barato. Entendeu? Então, mas o valor ele tem que permanecer. Você pode mexer no preço por diluir para 5 pessoas, 3 pessoas. Mas o valor da entrega ele tem que estar lá em cima. Então, às vezes eu vejo pessoas entregando no 1 a 1, ele entrega uma coisa fantástica, oferece experiência fantástica para o cliente, e aí vai dar uma aula para 2, 3 pessoas, ele cai o rendimento. Não pode, tem que manter essa pegada do 1 para 1, manter a pegada na mesma entrega, né? Fala da entrega, você tem que entregar também com a mesma qualidade do que você entregaria para 1 para 1, você entrega também para 3, 4, 5 pessoas. Óbvio que a gente não consegue ficar olhando para 5 pessoas ao mesmo tempo. Tá? Então, isso tem hora que não dá. Você coloca um exercício numa parte, outra outra parte, acaba não fluindo. Tá? Mas é possível você entregar um trabalho de altíssima qualidade para um grupo um pouquinho maior. Tá? E aí, a gente passa para uma outra parte agora, que é você poder utilizar, né, a questão online. Então, eu posso criar aí, produtos e serviços, eu até estimulo, eu tenho um trabalho de mentoria que eu faço e sempre estimulo o pessoal, dos mentorandos, a criarem, ao final da mentoria, um produto, um serviço para eles estarem entregando no mercado, para ter no seu portfólio, então, o serviço Prime, né, que é o personal 1 a 1, e você tem depois abaixo um personal para dupla ou trio, depois você tem um personal que ele é online ao vivo, depois você tem um personal que ele é você entregar um treinamento. Então a pessoa compra o treinamento, usa o aplicativo, você entrega esse serviço e aí cobra um preço mais barato. Então você pode ganhar no volume, não no preço unitário ali. Você já entregou, então, desculpa, você já entregou coisa gravada? Gravada, não. Eu entrego sempre o pessoal, eu passo a planilha e eu explico, né? Então, assim, aqui eu faço o meu treinamento, vamos dizer, de consultoria, ele é híbrido, né? Eu entrego a planilha de treino, eu vou lá e faço com duas, por exemplo, o cara faz treinamento AB, né? Então eu vou lá, num dia passo para o cara o treinamento, explico cadência de movimento, explico, né, a forma de executar melhor exercício, a postura, a inspiração e tudo mais, a ordem do exercício, tudo certo, a carga que se coloca. Aí depois, no dia que é o B, eu vou lá e explico novamente. Aí depois ele segue sozinho. Aí eu tiro dúvidas pelo WhatsApp. Legal. Na parte do treinamento mesmo, no online, ao vivo online, eu não tenho tempo. Então a minha agenda não dá para eu oferecer o treinamento online para as pessoas estarem fazendo ao vivo ali. Posso entregar o treino, que nem agora tem do Functional Fight, tem as aulas gravadas, então a pessoa compra isso aí, assiste, executa. Se quiser tirar dúvida, manda um WhatsApp lá que eu respondo. Mas eu não fico acompanhando, né? Porque a agenda é lotada. Assim, que nem agora, está na pandemia, está mais em casa, tá, mas o que eu estou fazendo? Eu estou aproveitando esses horários que não estou dando aula para alguns alunos, eu estou produzindo outras coisas, né? Estou dando mais acelerado no livro, fazendo mais material online, né? Para tá lançando. Então, voltei a movimentar o canal do YouTube, então estou aproveitando isso para produzir mais também. Então, a gente não está parado, né? Está sempre produzindo alguma coisa. Olha que legal. Você vê que eu engatei 1, 2, 3, 4, 5 coisas, foi na íntegra aí direitinho, falou tudo pro pessoal aí. Tem muita gente entrando aqui, legal. Tem alunos, ex-alunos, profissionais incríveis aqui, vários personal trainers aqui, feras aí que você conhece, também são amigos também. Pessoal, o Paulo Marchetti entrou, o Paulinho está lá nos Estados Unidos, Fábio Sá, sensacional. Luiz Domingues, a galera entrou aqui, o Zósimo, só grandes amigos, alunos aqui, Cristo, aqui vai passando rápido. Tem alguns aqui que eu não conheço, não identifico, falei, já deve ser também amigo, seguidor aqui do Adilson, né? O pessoal que conhece. Aí você falou, você faz em Cuiabá, Porto Velho, a outra? Rondonópolis, que é interior de Mato Grosso. Aqui. É longe de Cuiabá? 200 quilômetros, mas aí é só eu coordeno. Como essa coordenação, eu não preciso ficar presencialmente lá, né? Só para quando vai abrir turma nova, eu acabo indo na cidade para fazer uma palestra para divulgar o curso, mas eu não fico indo e voltando. Eu fico só em Cuiabá mesmo. Então a coordenação era mais tranquila, que é mais em relação a arrumar os professores, a ajustar, né, as datas para esses professores ali, e depois apresentar.
Agora nós estamos tendo aula online, então quando tem aula online eu entro também na plataforma, faço, né, as boas-vindas ali para o professor, apresento para os alunos, fico um pouquinho na sala, depois o professor toca o barco na aula online. Então até hoje as aulas não são gravadas, da pós que coordena é aula online, é ao vivo, né? Então o cara fica Ela era sexta-feira. presencial, já era ao vivo. Já era ao vivo. Nós estamos assim, agora ao vivo, gravando. Por que que eu te perguntei, Edson? Porque a gente tem hoje uma forte tendência do ensino à distância, né? Em que a educação física também é um dos cursos, por mais que o pessoal esteja criticando, muita gente criticou, é uma realidade e vários lugares necessitam desse tipo de atendimento, porque senão não teriam oportunidade. Ou porque na cidade, na região, não tem a faculdade, então às vezes eles querem fazer um curso que a cidade não dá essa estrutura. Então é muito importante. Às vezes a gente tem o hábito, né, de criticar, às vezes, assim, de uma forma veemente. Quando você começa a entender, fala, peraí, a minha realidade é uma. Nós temos, vou falar, as grandes capitais têm essa estrutura, mas tem cidade no interior do Pará, no interior do Amazonas, no interior, né, de várias cidades do Nordeste, mesmo lá no Sul, cidades bem pequenas, assim, que não tem essa estrutura de uma universidade. Então, as universidades, você está num grupo que faz esse tipo de serviço também, tá? Numa das faculdades que você atua, em pós-graduação, parece que tem o ensino à distância. Por quê? Por que eu estou te falando? Está aumentando demais e com a pandemia a gente percebeu que vai se tornar cada vez mais uma realidade. Com exceção da medicina, vou falar da universidade que eu estava, que assim, a gente tem lá a medicina, todos os cursos da área de saúde, praticamente todos, com exceção da medicina e odonto. Os demais, todos, a educação física já estava pioneira e com um número enorme de alunos espalhados pelo Brasil inteiro. Temos o curso presencial, mas assim, fisioterapia está se adaptando já está entrando, nutrição, farmácia, biomedicina, estética, que já é um curso mais tecnológico, mas também estava já com o ensino à distância. A medicina, a gente fala que não, mas vamos adiantar aí. A gente tem a telemedicina forte hoje, que o pessoal já está atendendo. Hoje mesmo, o meu sogro fez uma consulta, minha esposa, a Mariana, fez uma consulta junto com uma médica, telemedicina, ela falando. Óbvio, até a doutora Andréa, quando eu fiz a live com ela, ela comentou sobre isso, que é difícil, porque ele tem que ter o contato com o paciente, né, aquela situação. Mas alguns casos, hoje, precisa ver o atendimento que ela fez. Ela foi perguntando, tudo que ela perguntava, e foi uma consulta de um tempo razoável. E depois que ia dando as informações, ela já foi identificando os dados, depois enviou todo o relatório da consulta. Aí eu falei, caramba, então, a receita, a Mariana está falando, exame, tudo que vai ter que se programar, mas antecipa. Está antecipando o caso, ao invés das pessoas terem que ir lá no consultório, mesmo tendo perdeu tempo, né? Enorme nos hospitais, enfim, vai mudar. Já existe, não sei se você acompanhou, você falou agora há pouco da inteligência artificial, mas assim, já existe um programa em que as pessoas vão colocar a mão e esse programa esse é um aplicativo também, que vai gerenciar todas as informações de como você está, e isso já é enviado para o seu médico, o médico já faz, né, já devolve, enfim, vai acontecer, ninguém esperava isso. Isso que nós estamos vivendo, a gente está acelerando, né? Um monte de gente falando, Adilson, antecipamos alguns anos de coisas que a gente sabe que vai acontecer. Né? Isso que nós estamos fazendo aqui, você é mais novo que eu, mas a gente vai lembrar, quem assistiu o desenho dos Jetson, né, lá atrás, você achava que aquilo não ia existir. Pô. Eu era muito moleque, e eles se comunicavam assim, quer dizer, o autor lá do Hanna-Barbera, né, Hanna-Barbera dos irmãos, eles quando fizeram o desenho, já tinham, olha a visão dos caras, um dia no futuro vai ser assim, carro voando, vai comunicar com a TV. Punha cápsula, a criança vai
para a escola, o outro vai para o trabalho, e eles falavam, era um telefonezinho assim, e falavam, um vem do outro. Era uma coisa na época que nem teve, a maioria das pessoas não tinha TV a cores, para você ter uma ideia. Hoje, olha o que a gente tem, né? A informação chega isso numa aí. tal forma. E você, para você ter uma ideia, o que eu estava hoje pesquisando com as situações? Eu estou entrando em alguns grupos de trabalho, alguns projetos muito legais, e que estão sendo online, e que a gente vai precisar de uma qualidade de material e tal. O que eu tinha adquirido há pouco tempo atrás, aí, mesmo antes de imaginar fazer a live, só para poder ter o suporte. Era o meu celular, o suporte, aquele círculozinho lá com a luz, assim, Ring light, né? Fica bonito, a gente leva, fica legal aqui. E hoje eu estava dando uma olhada, tem kit para youtuber profissional, os caras têm um kit e estão vendendo microfone de lapela, luz que vem de um lado, luz que vem do outro, o microfone aí, em cima. Então, tá vendo? Posicionamento do celular. Aí eu estava vendo hoje, o cara explicando o posicionamento vertical, se você vai passar, como nós estamos fazendo aqui agora, tem que ser vertical. Se você vai passar para computador, para laptop, e para, enfim, outra ferramenta, tem que ser horizontal. Aí eu falei, puxa vida, então tem umas dicas assim, que a gente tem que se adaptar, a gente está aprendendo muitas habilidades nesse período. Né? Eu falei hoje, a sua live, Pico Especial, é a 16ª que eu estou fazendo, né? Ao longo desse par, assim. Isso porque eu tenho amigos que estão fazendo uma por dia. Eu estou fazendo uma por semana. E aí eu fiz só 2 que eu fiz. Eu faço toda quarta-feira. Aí eu fiz 2 de sábado, aos sábados, porque eram o pessoal da Europa. Por causa do horário deles, eu falei, puxa, não vai dar, né? Eu estou trabalhando, não ia bater. Eu falei, vamos fazer no sábado. E a gente fez num horário, o fuso horário deles lá. Mesmo assim, aqui era 5, 6 horas da tarde, lá era 10, 11 horas da noite. Né? E eles fizeram um da Espanha e um da Irlanda, que a gente fez. E aí, o que eu tenho notado? As pessoas que você falou aí, só para fazer uma ponte, você falou da faculdade, que a gente tem a formação, você já levou para dar aula uma bagagem que você tinha, uma habilidade. Eu fui atleta de handebol. Você falou de handebol? Eu fui atleta de handebol. Jogava futebol, handebol, sempre gostei de esporte. A minha formação na faculdade foi muito em técnicas desportivas. Entendeu? Não era uma faculdade muito voltada à pesquisa. Ela era voltada à prática esportiva. Muito. Eu tive 4 anos de faculdade, 4 anos de handebol, de voleibol, de basquete, de atletismo, de natação. Todas as modalidades esportivas, nos 4 anos, que hoje já não acontece. Você tem um semestre só da disciplina, que é associada com outras, principalmente ligada à área pedagógica, e também, aí você pega a parte de fisiologia, biomecânica, cineantropometria, enfim, outras áreas que vão se somando na grade curricular. O que eu falo, quando eu entrei para dar aula, eu fui convidado, ao longo do tempo, quando eu saí da faculdade, eu já saí formado, entre aspas, mas com uma bagagem dentro da ginástica de academia. Eu comecei a faculdade na disciplina de ginástica rítmica, atividade rítmica. Ele até entrou aqui, foi meu mestre na faculdade, professor Guerreiro, foi meu professor na faculdade. Hoje eu tenho a honra de fazer parte de um grupo que ele desenvolveu, juntamente com o professor Mauro Ghisellini, que é chamado WF School. Não sei se você acompanhou nas minhas redes sociais aí. A gente vai estar fazendo, em breve, vai ter muita novidade. Por enquanto, estamos fazendo lives, assim, divulgando o grupo. Em breve vamos ter o Paulo Amaral. Você conhece o Paulo Amaral? Sim, conheço. Eu já estava fazendo uma live junto. Paulo Amaral está encabeçando também, são os 3. Paulo Amaral, Guerreiro, foi meu mestre, e o Mauro Ghisellini, que dispensa comentário, né? Comentário. E aí eu entrei no meio da ginástica. Toda aquela bagagem esportiva que eu tinha, no momento que eu comecei a atuar, foi atuando com ginástica em academia. Então eu não usava isso. Eu falei, pô, será, né, que eu tinha lá no fundinho uma vontade futuramente de dar aula em faculdade. E aí, quando eu entrei na faculdade, eu me vi assim, pô, peraí. Quando você vê a grade curricular, eu falei, eu dou aula disso, eu dou aula disso, eu dou aula disso. Eu me sentia à vontade
Natação nem a pau. Como você falou. Natação não ia. Lutas, lutei lá atrás, um pouquinho de luta, mas não tinha. Luta, eu falei, não é. Não seria a minha linha assim. Os aspectos mais da pesquisa também, naquele momento, não era. Mas todos os esportes e toda a vaga de treinamento, que era onde eu tinha feito a minha pós, minha especialização, eu falei, poxa, eu encaixo aqui. Então, isso que é importante. Para atuação como personal, tem um rapaz, um professor, Fábio, que deve ser Fábio Moraes, acho que é ele. Ele colocou aqui, ele falou assim, o laboratório não ensina esse comportamental que você falou, né? Então, a gente às vezes tem que sair, nem falar, abre a caixa, tal, a caixa tem que ser aberta, ou várias caixas têm que ser abertas, durante a formação deles. Porque os moleques estão entrando hoje, já, primeiro se matriculou, já vai com camiseta de personal na faculdade. Entendeu? Já está lá, personal trainer. Uma vez, foi muito engraçado, numa aula de atletismo, eu falei para ele, tinha um menino lá, personal trainer e tal, eu dava aula de atletismo no primeiro semestre. Aí eu olhei, aquele, senta um pouquinho aqui. Aí eu mandei ele sentar. Falei, vou usar um moleque de bode expiatório, tadinho. Hoje é um grande profissional, mas eu quero que ele entenda o que eu fiz na época. Falei, dá uma sentadinha aqui. E todo mundo fazendo a aula, ele, professor, espera um pouquinho. Aí acabou, e ele veio me perguntar. Eu falei assim, não, você já é personal trainer, você já está, né, você está atuando. E ele falando. Só precisa de diploma, né? Eu falei, suplementação na aula. Eu falei, não, você já está formado, você é meu colega, espera um pouquinho. Não precisa, isso aqui não vai me ajudar. A gente brinca, assim, mas às vezes tem um fundinho de ação, porque lá atrás também alguém falou, baixou a nossa bola, ou falou assim, calma, porque ninguém entra com tudo, ou vai saber tudo assim. Mas eu acho maravilhoso o que você colocou, de que você pegou rítmica e a capoeira. Eu tive como capoeira no último ano da faculdade como esporte não formal. Olha que a disciplina era esportes não formais e era capoeira. Então, aí eu tinha, e olha só, né? Capoeira, dança, luta, folclore, tinha aquela mistura, né, de situações e culturas, porque cada região aí atua de um jeito com a capoeira. Você falou do maculelê e tal, é associado. Essa minha experiência com ritmo, com a ginástica, com tudo que eu já tinha feito, me ajudou demais na faculdade, me ajudou demais na carreira. Vou além. Como personal trainer, quando a gente fala de tendência do small group, eu já faço isso há quase 30 anos, né? Atendendo pequenos grupos, uma metodologia, e a atividade era imposta para o grupo, mas os resultados colhidos de forma individual. Que é isso que você colocou, né? O que você acha? Não, perfeito, cara. Você deu um exemplo aí que eu lembrei de um exemplo que aconteceu comigo, e depois eu fui levando isso depois enquanto docente. Você falou, pegou o menino lá, baixa a bola e tal. Não chegou a ser no mesmo sentido, mas foi um aprendizado que eu tinha. Eu era estagiário de uma academia, estava no 6º semestre, se não me engano, 7º, não vou lembrar certo agora. Não, era até antes. Eu ia começar, era no 3º, agora lembrei, porque eu ia começar a fazer a disciplina de fisiologia do exercício. Então eu trabalhava já na musculação, já fazia a capoeira e musculação há um bom tempo, sabia pra mim fazer meus treinos e tal, copiava o treino de todo mundo, igual a Maria faz, né? Quem que é mais forte da academia? Passa a dica aí. Aí você fazia o treino igual dos caras. E aí, mas eu sempre fui muito, por ter essa formação dentro das lutas, sempre muito humilde de baixar a cabeça e ouvir, né? O superior está falando. E a minha família também, né, por pai de pai e mãe, com as vozes militares, né? Então, hierarquia e disciplina. Então, desde cedo aprendendo isso, né? Continência, senhor ou senhor. Então, eu levei muito essa parte profissional também, e aí aconteceu. Na academia lá, aí um senhor, né, cabelo branco, tava na esteira fazendo caminhada. Aí eu era responsável por pegar a ficha, né? Então eu ia lá no computador, imprimia a ficha, acompanhava até o lugar, 10 esteiras, 5 de esteira, depois você me chama, eu coloco nos aparelhos, coloco a carga e tal, vou fazendo. Então meu papel no estágio era esse. E aí no dia esse senhor chegou, ele pegou a ficha, tudo bom, Adilson, você quer pegar minha ficha? Peguei a ficha, dei a ficha para ele, né?
Aí ele foi pra esteira. Aí daqui a pouco ele tá na esteira e me chama. Vem cá, lá do outro lado. Aí eu falei, pois não, né? Não lembro o nome dele agora. Mas falei assim, na minha ficha aqui era pra eu caminhar, né? 5 km por hora. Agora tá falando pra eu fazer 7,5, depois 5, 7,5, 5. Como que é isso aqui, né? Eu falei, olha, agora você pegou, né? Eu tô indo pro terceiro semestre agora, não fiz fisiologia de exercício ainda, não sei explicar. Eu vou chamar um colega, o colega já é formado, ele vai te dar essa informação. Só que o colega, ele fez assim, era licenciatura, acho que ele tava meio que fazendo bico na academia, não sei, mas ele não era muito a praia dele. Aí eu chamei o colega, tava na hora do momento lá, né? Falei, pô, vem cá, tal, o senhor aqui tá perguntando, que tem a ficha aqui. Antes ele fazia 10 minutos a 5 por hora, agora tem que fazer 7,5, 5, 7,5, 5. Nem lembro, é um programa X da esteira lá, já é automático da esteira. Aí o cara falou, essa é assim mesmo, pô, a esteira é o programa da esteira. A explicação que o cara formado me deu foi essa, né? Só que eu fiquei com vergonha alheia, né? Falei, mas não pode, é assim mesmo. Deus quis assim, será assim mesmo? Não dá. Não me convenceu e certamente não convenceu o senhor lá, né? Aí eu fiquei sem graça pelo cara, o cara falou isso e foi embora. Aí eu peguei a ficha de novo e falei, fulano, você me desculpa, tal, né? Não te respondeu e nem me respondeu. Enquanto estagiário eu queria aprender, e não aprendi, né? Simplesmente o cara falou, porque assim é o programa número 2 da esteira. Eu falei, na hora que você acabar o treinamento, você me dá sua ficha, que amanhã eu vou ter aula de fisiologia, vou perguntar ao meu professor. Ele até chamou ele era Queijinho, Rodrigo. Depois ele era da Unesp de Rio Claro, ele foi para o Canadá, fez doutorado, nem sei se voltou, deve estar por aí. E aí eu fui lá para o professor, né? Professor e tal, contei a história toda. Eu falei, não, Gil, isso aqui é um programa intervalado, né? Tal do HIIT que o pessoal fala agora, né? É um treinamento intervalado, né? Você vai caminhar para recuperar, né? Você, no primeiro limiar anaeróbio, você vai para o segundo limiar anaeróbio lá e tal, então você estímulo forte, estímulo fraco. Aí anotei tudo no caderninho, voltei no dia seguinte, aí fiquei esperando, né? Na hora que o homem chegou lá, eu falei, pega a ficha e tal, eu peguei a ficha e fui com o caderninho perto da esteira lá. Não, então esse treinamento seu aqui, aí começando a ler, né? Eu li na colinha, é um treinamento intervalado, né? Tá, melhora isso, aquilo, outro, não sei o quê, né? Falei da parte cardiopulmonar e tal, dando uma explicação básica pro cara. Ele falou, não precisa explicar muito não, eu sei o que é isso aqui, eu sou médico cardiologista, eu faço teste ergométrico. Eu queria saber se vocês sabiam o que estavam fazendo. Eu falei, caramba! E aí, bom, eu não consegui pegar agora rápido aqui, mas no dia seguinte, primeira coisa que eu fui, liguei para meus pais, preciso comprar um livro de fisiologia de exercício. Comprei até hoje esse livro, caiu nas capas, mantém, que é do Wilmo e do Costio, livro de fisiologia de exercício. Eu falei, nunca mais na minha vida eu quero passar por uma situação como essa, estar formado e não saber explicar minimamente para o cliente o que é um treinamento. Então, lá para cá, eu vim comprando o livro. Então, tem 6 livros de fisiologia de exercício, tem mais de 200 livros aqui em casa. Então, eu falei, não, preciso estudar. Porque educação física, qual que era a nossa ideia, a ideia que você tinha? Rola a bola, né? É para jogar bola, é recreação, e é só mais bíceps, né? Cabeça era o zero, né? Aí você imagina, eu praticante de capoeira, tem toda a questão também do preconceito, né? É macumbeira, é malandro, não sei o quê. Falei, não, então eu tenho que estudar 2 vezes. Primeiro por ser professor de educação física, segundo por ser capoeirista. Flamenguista ainda. E ainda é flamenguista. Né? Aí ferrou, né? Aí eu falei, não, vou ter que estudar dobrado agora. Né? E aí eu falei, então, a partir daí eu coloquei, né? Venho falar para os acadêmicos, gente, estuda, porque quando eu formar, eu corro atrás. Gente, quando você formar e for correr atrás, quem já estudou na graduação já está empregado. Já é excelência, né? Então não dá. É o tempo inteiro em processo de construção, desde a parte da faculdade, e continua. Até hoje nunca parei de estudar, sempre estou estudando. Nessa quarentena eu já fiz 3 cursos online aqui. Todo final de semana eu faço curso online com o professor Sérgio Gregório. Eu dou aula de fisiologia na pós-graduação, dou aula na graduação, dou aula como professor convidado na faculdade, que deu aula no mestrado como professor convidado, né? E do assunto. Mas eu estou fazendo aula com o professor Sérgio Gregório, que é uma didática diferente, é uma coisa que ele passa com mais facilidade. Então a gente aprende sempre. Ou você vai... Sempre agrega. Às vezes você nem aprende tanto o conteúdo, vamos dizer assim, mas você aprende didática, você aprende a simplificar uma coisa que você entrega de maneira mais complexa. Então é importante estar sempre estudando. Isso é uma coisa que eu bato na tecla sempre, né? E isso é uma herança que eu tenho da parte das lutas, né? Isso é uma parte das lutas que eu trago comigo. Eu vou ser bem sincero, assim, quando a gente conversou, quando eu te trouxe para cá, mas tá colocando aqui.
quando a gente Um trouxe ex-aluno meu você, aqui, ó, Maico Gomes. independentemente, eu estou vendo aí que ele está grávida, isso é legal demais. Independentemente de você ter vindo para o curso do Cris, eu já estava falando com você antes, você lembra, né? Já vinha Lembro, batendo um lembro. papo assim. Às vezes as pessoas não fazem ideia de que a gente, mesmo não tendo contato, porque você está no Mato Grosso, a gente está aqui em São Paulo, mas eu acompanhando, porque a gente tem amigos em comuns, e aí você acaba colocando conteúdo, a gente vai olhando, você vai vendo o comportamento da pessoa, vários palestrantes que eu trouxe para os congressos, os cursos que eu organizo, foram feitas assim, e aí eu bati um papo com a pessoa. Quando você abriu um congresso do Cris, e depois você terminou, e a gente estava sentado lá no final, você já me reconheceu, já veio me cumprimentar, aí eu já falei para a Mariana, diferenciado, né? Porque você poderia, ali você estava dando aula, você poderia muito bem ficar ali, como vários que chegaram lá, não vou citar nome, vários que chegaram aqui, sempre, quando está em algum ambiente, te cumprimenta, tem dia, o cara passa batido, finge que não te conhece. Cresceu, eu falei assim, ó, do mesmo jeito que sobe, cai. Do mesmo jeito que sobe, cai. Então, assim, você tem que se manter sempre no mesmo padrão, pô. Entendeu? Tem pessoas que às vezes a gente sabe, tem momentos que a gente tem que ser meio áspero assim, também como defesa. Até para você estar num ambiente que sabe que é muito complicado, é muita competição, é muita, né, rivalidade em algum sentido, mas não leva a nada. Eu acho que enquanto a gente puder usar o conhecimento para compartilhar e para fazer as pessoas. Porque se você guarda demais, tem gente que sabe demais, a gente sabe que o cara manja muito, mas não tem uma didática, não tem um processo pedagógico adequado, não se relaciona bem com as pessoas, não gosta de ser questionado. Quando são questionados, eu teve a minha última aula de atletismo, para você ter uma ideia, presencial, antes da quarentena, no presencial, eu dei lá estava dando uma informação, aí o menino levantou a mão e falou assim, professor, eu estava falando sobre todo o programa olímpico inteiro. E aí eu estava falando das provas, e uma delas era o revezamento. Aí eu fiz lá 4 por 100, 4 por 400, masculino, feminino, e foi tocando o barco. Aí o moleque levantou a mão. O molecada tudo assim, mas ele já está aí, ele é um apaixonado por atletismo. O menino levanta a mão e falou assim, professor, já tenho um misto. Aí eu falei, na hora, quando ele falou, eu tinha escutado uma situação de, geralmente é lançado na categoria juvenil, nos jogos juvenis, enfim, para depois ser lançado. Eu falei, pô, mas ainda não está, né? Ele falou, não, já teve. Aí eu fiquei com aquele, pô, mas eu falei assim, caramba, eu aprendi, porque dar aula é aprender, entendeu? Sim. Na humildade. Aí na outra, aí eu fui atrás, primeiro, vi onde foi, tudo direitinho. Na outra aula, eu fui falar assim, ó, queria falar que o Jonas tá certo, o apelido dele é Pirulito ainda, né, na internet. Não, o Pirulito estava certo, porque já está no revezamento misto, 4 por 100, o homem larga primeiro, depois a menina, o homem, aí eu fui falando. Quer dizer, era uma informação recente que naquele momento passou despercebido. Se eu agir de uma maneira totalmente fora, não, eu acho que tem que ter humildade em determinado momento, falar assim, me equivoquei, desculpa, não estou sabendo, mas a gente tem que estar preparado, sem sombra de dúvida. Você falou muito bem. O que eu ia te falar? Nas lives anteriores, eu entrei muito na questão, no aspecto de como o profissional tem que fazer uma educação física financeira. E aí, eu trouxe aqui um ex-aluno que é super antenado no aspecto de trabalhar com educação física, educação financeira. Ele é consultor financeiro. Inclusive, amanhã eu tenho uma reunião com ele que ele vai me ajudar, porque eu sou obeso a isso. Eu falei, ó, preciso, porque eu tenho uma filha, quero deixar alguma coisa para ela, explicando a situação, e para mim também, para a minha aposentadoria da Mariana. E aí, na segunda, depois, semana passada, você deve ter acompanhado, ela entrou aqui, mandou um beijinho para nós, a Ana Cristina Mendes. Aí a gente bateu muito papo sobre isso.
de como investir, de como estar preparado. A Ana é uma empresária, ela tem um estúdio, ela atua, né? Ganhou até um prêmio, além de melhor personal trainer do Brasil, depois ela ganhou Sebrae, ela ganhou um prêmio do Sebrae, como mulher de negócio. Super legal, super interessante. E aí, você no começo, vamos ver se você recorda, que a gente também já está chegando no final. Se cair, Edson, a gente volta para se despedir, a gente falar. Beleza. Mas assim, beleza. Eu tenho uma galerinha aqui, por favor, fiquem com a gente, produção, que é legal demais. E aí, você comentou no início do aplicativo, não foi? Você falou assim, pô, não dá para comparar a gente com o aplicativo, não sei o quê. Eu vou mais além. O aplicativo, ele pode ser um grande auxílio para o profissional. Os aplicativos, existem inúmeros aplicativos. Quando eu falei para você, eu falei assim, ó, não tem patrocínio, mas tem projeto. Tá vendo aqui, ó? E eu falei para você, falei para a Ana semana passada, e falei para você. Guarda bem esse nome, porque você vai fazer parte disso também. Quem é personal trainer também a gente aqui, ó, tem o Marcinho e o Gustavo. São diretores da Better You. A Better You é uma empresa, não posso falar ainda abertamente, mas tenho certeza Dá spoiler aí, né? Vai ajudar demais os personal trainers, entendeu? A gente vai indicar para os melhores, para os amigos, e você é um top trainer. Quero muito que aí você e o Jorginho, que estão aí no Mato Grosso, de Cuiabá, vocês divulguem isso. Eu fiz uma live com o Jorge, pena que não aparecia lá, gente, mas eu fiz uma live com o Jorge no domingo passado, onde a gente falou sobre negócio também, investimento, e assim, é um produto maravilhoso. Eu tive a oportunidade de visitar o escritório deles e a proposta. Eu fico muito feliz porque eles foram meus alunos também na faculdade e batalharam muito. Hoje desenvolveram ao longo de 5, 6 anos aí esse projeto, batendo até as pessoas acreditarem. E vou te falar, vai começar com o personal trainer, depois o médico, depois com o nutricionista. Mas o personal, nós estamos na base aí da prevenção, fazer um trabalho maravilhoso com saúde, porque o personal trainer, a idade vai chegando para a gente. A gente foi para a faculdade, você dá aula, você é docente de universidade, pós-graduação, a gente vai ampliando. Sim. Quando a gente está no auge, assim, a gente está dando muitas aulas. E às vezes a gente reclama, trabalho demais, exige demais da gente, e às vezes você não tem a remuneração adequada, né? Você vai ver como essa ferramenta, essa empresa, eu estou muito feliz que eles me deram a camiseta aqui, e falo mesmo, coisa boa é para divulgar, é para falar, é para mostrar para as pessoas e dividir com as pessoas. Tá? Dividir com as pessoas. Não ficar, não vou passar para ninguém. Eu não levo nada. Uma coisa... Ó, já está dando sinal aqui, Edson. Eu vou encerrar e a gente volta. Tá? Beleza. A gente volta. Tudo bem? Beleza. Aguenta um pouquinho aí, que aí os horários é diferente. É cedo. Não, é que tá cedo. Beleza. Vou encerrar aqui e a gente já volta.